Graça e paz, meus amados irmãos. Como sempre, peço licença para tirar a máscara, para melhorar a comunicação com vocês. Neste domingo, nós iniciamos uma nova série de mensagens baseadas nos profetas, em alguns dos profetas menores, como nós chamamos na Bíblia. Isso significa que você vai ter a oportunidade de encontrar onde é que está Ageu, onde é que está Abacuque. Vai ter que lembrar da musiquinha que você aprendeu quando era criança, né? O propósito dessa série de mensagens é que a palavra de Deus é viva e eficaz para todo tempo. Mas quando nós atravessamos um tempo de crise, parece que a palavra fica ainda mais pertinente. E muitas das passagens das Escrituras foram escritas em tempo de crise e por pessoas em crise. E os profetas não são exceção, na verdade fazem parte desta regra. A maior parte das vezes, os livros dos profetas são escritos num tempo de crise, num tempo de caos, num tempo de confusão, e eles então eram os encarregados de Deus para trazerem clareza, caminho, confiança, direção para o povo de Deus. Então nós vivemos um tempo de crise e vamos então ouvir o que Deus tinha a dizer para os nossos irmãos do passado, nas crises em que eles passaram, as crises que eles atravessaram, e assim também buscaremos a palavra do Senhor para nós atravessarmos as nossas próprias crises. Nós vamos então iniciar esta série esta noite com o livro do profeta Abacuque. Antigo Testamento, os profetas menores, Abacuque. Nós vamos ler no primeiro capítulo até o comecinho do versículo 12. Começa assim: a sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Até aí.
a nossa leitura. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque tem uma peculiaridade entre os livros proféticos. Ao contrário da maioria dos seus colegas profetas, que transmitiam as revelações que recebiam do Senhor, fazendo afirmações sobre Deus e sobre os seus planos, Abacuque não. Abacuque entrega a sua mensagem por meio de um questionamento a Deus e das respostas que ele recebe a partir destes questionamentos. Ou seja, a profecia de Abacuque é entregue de uma maneira dialogal. Ele fala com Deus e ouve a resposta de Deus, e a sua profecia inclui não apenas a resposta de Deus, mas também seus questionamentos. A razão para isso parece ter a ver com a própria situação que o profeta vivia em seu país, no meio do seu povo. Abacuque estava profundamente angustiado com os tempos em que ele vivia, um tempo de crise tão aguda que ele não se sente confortável em afirmar nada, mas sim em questionar. Ele pergunta no versículo 2 e 3, até quando? Por quê? Tempos de angústia, tempos de confusão, tempos de desorientação. Precisam de um profeta que faça questionamentos. Nós também percebemos a sua angústia pela multiplicação de sinônimos e adjetivos que ele usa para descrever a sua época. No versículo 2 e 3, ele usa uma série de palavras. Veja aí na sua Bíblia, ele fala a respeito de violência, no versículo 2. Ele fala no versículo 3 de iniquidade, ele fala de opressão, ele fala de destruição, violência novamente, ele fala de contendas e de litígio. Depois, ainda no versículo 4, ele se estende explicando que a lei está frouxa, isto é, a lei está sem força. Agora, é preciso se lembrar que a lei no Antigo Testamento, no Antigo Israel, era a própria lei de Deus, a lei de Moisés, ou seja, aquela série de instruções que Deus tinha entregue ao seu povo para que eles pudessem viver vida santa, vida correta, vida justa. Agora, se a lei perdeu a sua força na vida do povo, não é de surpreender, então, que Abacuque conclua a sua descrição, falando que a justiça nunca se manifesta mais, que o justo agora é cercado pelo perverso e que a justiça está torcida, distorcida. Ou seja, se a própria palavra de Deus já não é mais ouvida, praticada, respeitada, obedecida pelo próprio povo de Deus, então, o que é que pode acontecer senão isso? O justo é cercado pelo perverso, ou seja, ele se torna ali uma pequena vítima daqueles que não estão preocupados com o que é justo. A justiça não se manifesta, não se vê mais a justiça acontecendo, e ela, quando aparece, está sempre torcida, distorcida, voltada para fins maléficos. Que tempos terríveis vivia o profeta Abacuque. Não é à toa que ele está gritando por socorro. No versículo 2 ele fala, eu grito violência ao Senhor. E o clamor dele por justiça, o grito de socorro de Abacuque, não ficará sem resposta. Deus o ouve e responde. Na nossa leitura, talvez isso não tenha ficado tão claro, mas a partir do versículo 5 é o próprio Deus falando e respondendo a Abacuque. Os primeiros 4 versículos são Abacuque expressando a sua perplexidade diante do seu tempo, a sua angústia diante da situação, da crise moral, ética, financeira, jurídica, social em que o seu povo está, clamando ao Senhor, gritando por socorro a Deus, e no versículo 5 em diante, o próprio Deus está falando até o 11, e aí no versículo 12 o profeta retoma a palavra, e nós lemos só um trechinho da sua réplica a Deus. Então, ele foi respondido. Agora, repare nos imperativos de Deus, nos verbos que Deus usa no versículo 5, na forma como Deus está falando, sempre no plural. Então ele diz, olha, vede, ou seja, vejam, olhai, olhem, maravilhai-vos.
Ele está falando a um grupo, ele não está respondendo diretamente ao profeta, mas ele está falando a todo o povo. Vós não crereis, né, quando vos for contada. Deus responde, mas ele responde não apenas ao profeta, mas ele responde ao profeta na qualidade de representante de todo o seu povo. Ou seja, quando ele estava questionando ao Senhor, ele questionava por uma intervenção divina, representando o seu povo que precisava dessa intervenção. E agora, quando ele ouve a resposta, ele está sendo também tomado por Deus como representante do povo. Deus fala ao profeta, mas de uma maneira tal que o profeta fala, ouve por todos e vai também transmitir a todos a resposta divina. Então, o que Deus está dizendo é que todo o povo de Judá deveria agora observar cuidadosamente. Né? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos. E eles deveriam observar, então, aquilo que Deus estava prestes a fazer. Deus estava prestes a intervir, de fato, na história. E ele ia fazer isso de uma maneira internacional. Né? Olhem entre as nações. E Deus fala a respeito de algo que ele vai fazer de uma maneira tão incrível, tão maravilhosa, de uma maneira, inclusive, chocante, surpreendente. No versículo 5, no finalzinho do versículo 5, ele disse, olha, se contassem, vocês nem acreditariam. Aquilo que eu estou por fazer, vocês vão ter que ver. Porque se eu apenas falasse, vocês não iam acreditar. E qual foi essa resposta, então? Que obra internacional é essa que Deus estava preparando? O que é que Deus está fazendo que os judeus ficariam tão espantados? A notícia surpreendente é que Deus está, diz o versículo 6, levantando, suscitando, ou seja, Ele está despertando um povo para agir em seu nome. E Ele está levantando os babilônicos para serem seus instrumentos para então retificar os problemas que Abacuque notou em sua própria terra. Eis que suscito os caldeus, é um outro nome para os babilônicos. Que notícia surpreendente. Abacuque, Deus, né? Deus, através de Abacuque, faz uma descrição de quem são esses caldeus, quem são esses babilônicos, né? E é uma descrição terrível. Ele fala no versículo 6 de uma nação amarga. Na Nova Versão Internacional eles traduzem por cruel, é isso mesmo. Uma nação impetuosa, ou seja, imagine alguém que além de ser cruel, ninguém pode parar. Alguém poderia ser cruel, mas fraco. Qualquer um pode colocar obstáculo e impedir as suas crueldades. Alguém pode ser inexorável, né? Ninguém consegue parar, mas não ser cruel, então não há problema. Agora, se você junta essas duas coisas, você tem um inimigo que é cruel e também imparável, impetuoso. E ele continua, então, descrevendo no versículo 6 e 7, os caldeus, os babilônicos, ao invadirem uma terra com o seu inumerável exército, eles então, que é descrito aqui dizendo que eles tomavam a largura da terra, quer dizer, eles marcham tomando a largura da terra, você não vê mais a terra. Eles cobrem todos os montes e os vales por onde passam, de tão grande é o seu exército. Mas não apenas grande, eles vão se apoderando de tudo aquilo que está diante deles. Os seus adversários derrotados perdem tudo. Eles apoderam-se de moradas que não são suas, diz o final do versículo 6. E no 7 diz que eles são pavorosos e terríveis, ou seja, eles espalham pavor e medo em todos os cantos por onde eles passam. Para acentuar o terror desses invasores, Abacuque pinta então um quadro impressionista do exército invasor. No versículo 8 ele fala que eles são como lobos atacando a sua presa ao anoitecer, montados em leopardos. Imagine isso, um lobo montado no leopardo, quem é que escapa? Ele também fala que eles são como águias capturando a sua vítima num voo rasante, inescapável. Não há a menor esperança, não há a menor circunstância em que possa haver um escape dessa formidável ameaça representada pelos caldeus, pelos babilônicos.
E então, como que reconhecendo que os babilônicos eram uma ameaça tão terrível que dispensava metáforas, Abacuque agora faz uma descrição mais concreta, inclusive dos métodos da máquina de guerra babilônica, no versículo 9 e 10. Ele diz que eles jamais recuam, eles têm um rosto que só olha para frente, eles não olham para o lado, muito menos para trás. Os historiadores dizem que os babilônicos usavam, de fato, capacetes ali com uma viseira e que eles pareciam apenas olhar para frente nas suas investidas. Ele continua falando no versículo 9, seu rosto suspira para seguir em frente, eles reúnem os cativos como areia, quer dizer, eles faziam milhares e milhares de prisioneiros de guerra. Os babilônicos foram aqueles que inventaram aquele método de controlar o enorme território que eles tinham sob seu domínio, transferindo as pessoas. Eles pegavam a elite de um povo e colocavam lá na Babilônia mesmo, né? Nós temos aí o relato da própria Bíblia de dezenas, milhares alguns historiadores falam em torno de 10 mil judeus que foram exilados para a Babilônia. Né? Nós vemos o livro de Daniel, por exemplo, escrito nesse exílio da Babilônia. Então, eles de fato tinham prisioneiros como se fosse areia, né? Ou seja, numa quantidade farta. Abacuque ainda descreve, ou Deus, através de Abacuque, ainda descreve, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, eles, de fato, chegavam no lugar, eles subjugavam completamente os governos e costumavam deixar, como fizeram em Judá, deixavam ali um governante que só servia para recolher impostos e mandar para eles. Era apenas um títere, um espantalho ali, um fantoche colocado por eles no governo. Riem-se de todas as suas fortalezas, porque amontoando as terras as tomam. Sim, eles também desenvolveram essa técnica. As cidades eram fortalecidas, né, eram fortificadas e tinham muros. E eles então traziam terra de outros lugares, transportavam pedras e iam amontoando num canto até que eles pudessem transpor. E assim venciam as resistências dos seus inimigos. Mas apesar desse quadro terrível, que Abacuque descreve com tantos detalhes a respeito do mal que está para chegar, apesar de tudo, nós não podemos deixar de perceber alguns toques de ironia que estão embutidos no nosso texto. Em primeiro lugar, observe a ironia da resposta de Deus usando as mesmas expressões que Abacuque tinha usado para reclamar. No seu lamento, Abacuque diz, lá no versículo 3, tu me fazes olhar, não me fazes contemplar, né? Na nossa tradução aí, me mostras, né? Me fazes ver. Mas lá no versículo 5, na sua resposta, Deus diz, vede e olhai. Na verdade, Deus está usando os mesmos verbos, que a nossa tradução aí acaba deixando perder, mas Deus usa os mesmos verbos que Abacuque usou, tu me fazes ver, tu me fazes contemplar, e agora Deus diz, então agora olhe e contemple, agora você vai ver de verdade. Você está achando que está ruim? Espere o que você vai ver. Em segundo lugar, é irônico que, tendo rejeitado a lei do Senhor e mergulhado na violência, como Abacuque tão bem descreve o seu próprio povo, Judá agora, o seu povo, o Reino do Sul, né? Judá agora está de frente a um povo completamente sem princípios, sem lei e altamente violento. Aquilo que o povo de Deus, Judá, quis ser, ao rejeitar a lei de Deus, agora eles veriam no seu ápice, no seu cume, no seu mais profundo desprezo pela lei e violência, só que agora voltada contra eles mesmos. E ainda há a ironia de que Deus apresenta a vinda dos babilônicos como uma novidade espantosa. Olha, vocês nem vão acreditar no que vocês vão ver, porque é um negócio totalmente diferente que eu estou fazendo. Mas, na verdade, não há novidade alguma aqui. Mais de um século antes, os assírios haviam sido, nas palavras do profeta Isaías, a vara de Deus para atingir e castigar o reino do norte. Você se lembra, com certeza, que depois do reinado de Salomão,
o povo de Deus se dividiu em dois reinos, no reino do norte, chamado de Israel, o reino do sul, chamado de Judá. O reino do norte se desviou muito mais rápido dos caminhos do Senhor e foi castigado com mais antecedência pelo povo mais violento da época, que eram os assírios. Judá, o reino do sul, ainda permaneceu durante algum tempo, e nós estamos vendo aqui seus últimos anos. Então, Deus tinha acabado de fazer isso, por assim dizer, uma geração antes, Deus tinha acabado de fazer exatamente isso com os seus vizinhos, com o reino do norte. E agora Deus diz: vocês não vão nem acreditar o que eu vou fazer. Na verdade, Deus já havia advertido com pelo menos 8 séculos de antecedência o que ele ia fazer. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 28, Deus, através de Moisés, chama o povo diante de si e diz assim: olha, escolham bem o que vocês vão fazer. Diante de vocês está bênção e maldição. Se vocês decidirem seguir e obedecer a minha lei, então há bênção para vocês. Mas se vocês decidirem me desobedecer e se afastar de mim e irem após os outros deuses, então há maldição para vocês. E entre essas maldições está lá: se vocês não me obedecerem, eu vou cortar as chuvas, eu vou mandar o gafanhoto, eu vou tirar a colheita e assim por diante. E lá no final, se eles não obedecessem, Deus diz: o meu último castigo será trazer um povo de lá de fora, um povo que vocês nem vão entender a língua, um povo que vai ser violento contra vocês, que vão vir e destruir completamente vocês, ainda vão arrastar vocês para a terra deles. E é até curioso, porque lá em Deuteronômio, Moisés descreve esse povo que Deus vai trazer, dizendo assim, que eles serão como uma águia sobrevoando a presa. Que é basicamente o que Abacuque está citando aqui, quando ele fala que o exército dos caldeus será como uma águia que rapidamente pega a sua presa. Então, é muito irônico Deus dizer: olha, eu estou fazendo uma novidade aí que vocês vão ver. Porque, na verdade, não tem novidade nenhuma. Deus está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer desde Moisés, e ele tinha acabado de fazer com o povo do norte, e agora ele ia fazer com o povo do sul. É claro, há também a ironia de que Deus usa agora um povo mais pecador do que os próprios judeus para corrigir os judeus. Mas falaremos disso no domingo que vem, quando avançarmos para o capítulo 2. Agora, de qualquer forma, quando eu falo de ironia, eu não estou falando de ser engraçado, não tem nada de engraçado aqui, pelo contrário, a situação é terrível, e os olhos do profeta agora enxergam a situação de crise que está o seu povo, e agora, diante da revelação de Deus, ele sabe que o que está por vir é pior ainda. Violência, iniquidade, opressão, destruição ainda estariam na ordem do dia pelos próximos anos na história de Judá. E, meus irmãos, como brasileiros, podemos compreender muito bem o clamor de Abacuque, não é mesmo? Podemos. Olhamos ao redor e podemos dizer: Senhor, eu grito violência e tu não me escutas. Eu vejo iniquidade, eu vejo opressão, eu vejo destruição e violência, contendas, litígio se multiplica. Senhor, eu clamo, socorro, eu grito. Parece que foi escrito para hoje. E, de fato, vivemos numa crise em nosso país tremenda. E mesmo que não houvesse uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma pandemia, ainda assim, poderíamos olhar ao redor e nos identificar demais com o clamor de Abacuque. Vivemos num povo terrível. Vivemos numa sociedade ímpia. Há corrupção nos altos escalões do governo, há corrupção no funcionário ali da esquina, há corrupção nas relações dentro de um condomínio ou da família, há violência numa festa de funk ou numa festa de fim de ano na família.
a destruição por todo lado, seja a destruição da Amazônia, seja a destruição de vidas na porta de uma escola por causa das drogas, a destruição o tempo todo. Diante de um mundo caótico e cujo futuro mais provável é mais caos e confusão, o que fazer? Abacuque nos mostra o caminho da esperança. Relembremos, meus irmãos, que com o seu estilo dialogal, o profeta inicia o seu livro anunciando uma sentença, diz o versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. O que é sentença? Sentença é um decreto, mas um decreto do justo juiz, ou seja, um veredito que Deus está emitindo através do profeta. E esse veredito, então, vem por meio desse diálogo, onde ele clama ao Senhor e Deus lhe responde dizendo: está aqui a execução da minha justiça. Os caldeus estão chegando. Agora, quando ele então começa o seu livro, no qual ele vai falar da sentença de Deus para o seu próprio povo, com esses questionamentos, até quando, por quê? Seria esse questionamento um sinal de ousadia ou de rebeldia diante de Deus? Não, de forma alguma. Na verdade, o profeta clama ao Senhor, né? Você, na sua Bíblia, aí no versículo 2, provavelmente tem o nome Senhor grifado em letras maiúsculas, né? Quando é assim, o nome Senhor, grifado em letras maiúsculas, como os irmãos certamente já sabem, o que está por detrás dessa palavra é o nome que Deus revelou, o nome de Deus que Ele mesmo revelou para Moisés lá no Monte Horebe, lá em Êxodo capítulo 3, onde Moisés diz: mas quem é o Deus em nome de quem eu vou falar ao povo que está preso lá no Egito? E Deus diz assim: eu sou o que sou, diga ao povo que eu sou te enviou. E em seguida Deus então começa a usar esse nome que muitas vezes nós vocalizamos como Iavé, não temos muita certeza de como ele é pronunciado, mas o que interessa é o significado desse nome, não a sua pronúncia. Lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 15, Deus diz exatamente assim: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Iavé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou Iavé, Senhor, assim em maiúsculas. Via de regra, este nome se refere a Deus na sua relação de aliança com o seu povo. Então Abacuque não está gritando com uma divindade estranha, um Senhor distante, indiferente, que precisa ser provocado, constrangido ou comovido em favor daquele que clama. Não, na sua angústia, ele coloca toda a sua esperança no Senhor que ele conhece, nesse Deus da aliança. Então, na sua angústia diante daquela profunda crise ética, política, judiciária, moral, religiosa, social do seu povo, do povo de Judá, na sua angústia, Abacuque clama ao Deus da aliança, o Deus que havia prometido estar com o seu povo, o Deus que havia prometido salvar o seu povo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, somente baseado no conhecimento certo de que esse Deus é desde a eternidade, como ele recomeça a sua fala lá no versículo 12, tu és desde a eternidade. Somente sabendo quem é esse Deus que é desde a eternidade, que é possível para Abacuque, para nós também, entender e confiar que esse Deus não se arrependeria de ter escolhido a descendência de Abraão e nem mudaria seus propósitos no meio do caminho. Ele é desde a eternidade, ele é o Deus fiel da aliança. Somente baseado no conhecimento certo de que esse Deus é santo, como ele também diz lá no começo do versículo 12, somente assim é possível clamar para que ele limpe todo o mal e injustiça da sua terra. Pedir que ele santifique o seu povo de suas iniquidades e pecados, somente sabendo que esse é o Deus da aliança, que é santo, é que é possível clamar a ele, dizendo: até quando? Por quê? Responde.
Somente baseado nesse conhecimento certo de que esse Deus é o meu Deus, porque é assim que ele chama Deus no versículo 12, meu Deus, o meu santo, somente assim é possível entender e ter essa ousadia de colocar diante dele as nossas mais profundas angústias e inquietações. É o meu Deus santo que fez uma aliança comigo e ele é desde a eternidade assim. Somente pela fé nesse Deus é que, observando o estágio de corrupção, impiedade, ódio, impureza, prostituição, idolatria, maldade, violência, só essa fé nesse Deus é que pode nos assegurar, como ele diz no versículo 12, não morreremos. Não é o fim. Não é o fim. O clamor de Abacuque, meus irmãos, seus questionamentos, até quando? Por quê? Nada disso foi motivado pela ousadia dos rebeldes, não. Foi motivado pela ousadia dos fiéis, daqueles que conhecem e confiam no seu Deus. Meus irmãos, nós não somos chamados ao conformismo com este mundo caótico e sem Deus. Pelo contrário, diz o próprio Senhor Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não são bem-aventurados os que acham que esse mundo está normal, os que não se importam, os que são indiferentes. Não são bem-aventurados os que fazem coro com os ímpios. Não são bem-aventurados os que se adaptam tão bem que adquirem as mesmas cores do ambiente, como se fossem camaleões. De domingo parecem crentes, mas assim que começa a segunda-feira, se parecem tanto com o mundo que nem fazem diferença. Não, bem-aventurados são aqueles que serão fartos de justiça, da justiça que eles anseiam ainda hoje. Mas a questão aqui é que a fé nos aponta o lugar onde podemos colocar as nossas angústias, as nossas incertezas, os nossos temores, ou seja, perante o trono do Senhor. Ali é que nós soltamos o nosso grito de socorro, ali nós derramamos as nossas lágrimas, ali nós depomos as nossas dúvidas, é dali também que recebemos as nossas certezas. Como declarou o apóstolo Pedro, uma vez que o Senhor Jesus disse, vocês querem ir embora? Lá em João capítulo 6 ele responde, Senhor, mas para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Sim, meus irmãos, o Deus da aliança se manifestou numa nova aliança na cruz. E ali naquela cruz, nós podemos ter a convicção de que esse Deus é o nosso Deus, o Deus da nossa aliança, aquele que garante que nós não morreremos. É por causa disso que temos a mesa diante de nós, para nos dar essa certeza da fé, que é a raiz da verdadeira esperança cristã. Tão certo quanto eu tomo este pão em minhas mãos, tão certo quanto eu tomo este cálice em minhas mãos, tão certo quanto posso vê-los, tão certo quanto posso sentir o seu cheiro, degustá-los, tão certo quanto isso, não morreremos. É assim a certeza que provém da aliança do Senhor e do Deus da aliança. Concluindo, meus irmãos, num mundo em crise, onde você encontra tantos motivos para desesperar, tantos motivos para a incerteza, onde é que você procura esperança e certeza? Em nossa angústia, nós clamamos ao Senhor, o Deus da aliança, o santo e justo Deus, aquele que ouve as nossas orações. Isso não quer dizer necessariamente que saberemos até quando. Apenas quer dizer que vai nos ajudar a reconhecer que o futuro está nas mãos daquele que é desde a eternidade. Não quer dizer necessariamente que saberemos o porquê. Apenas vai nos ajudar a reconhecer que o futuro está nas mãos daquele que é santo. Então só pode ser um futuro santo.
Não quer dizer que flutuaremos acima das crises e do caos do nosso mundo e do nosso tempo. Apenas quer dizer que desfrutaremos do consolo de pertencermos à aliança de Deus e ao Deus da aliança. Onde obtemos a esperança para criarmos os nossos filhos em um mundo em profunda crise moral? Onde encontraremos esperança para sustentarmos as nossas famílias em um país em profunda crise econômica? Onde encontraremos esperança para sairmos de casa para trabalhar em uma cidade em profunda crise de segurança? No mundo em crise, encontramos esperança no Senhor. Que Ele nos ajude a vivermos de acordo com essa esperança.